Questões extras. Dentro das questões extras, nós vamos começar vendo uma questão que envolve PA com função quadrática. Então, temos aqui que foi dado uma equação de segundo grau, ax² mais bx mais c, e diz que essa equação admite duas raízes reais e iguais. Diz ainda que o a tem que ser positivo e que o a, b e c dessa equação formam uma progressão aritmética nessa ordem aqui. E tem razão raiz quadrada de 3. E está se pedindo, então, o ponto onde o gráfico da função f corta o eixo das ordenadas, ou seja, o valor do c, coeficiente c. Então, o valor do coeficiente c numa função quadrática determina isso, o ponto onde a parábola passa no eixo y. O que nós tiramos aí desse probleminha, dessa questão? Nós temos que a sequência ABC forma uma PA, de razão raiz de 3. Então, a gente pode escrever essa sequência de um outro jeito. Nós podemos escrever como A mais raiz de 3 e A mais 2 raiz de 3. Tudo isso pela definição de PA, que o primeiro termo é A, né? O segundo termo vai ser o A mais a razão. O terceiro termo vai ser A mais 2 vezes a razão. Por que eu faço isso? Porque eu escrevendo dessa forma, eu posso substituir na equação de segundo grau e no lugar do A eu substituo por A, no lugar do B, pelo novo B, e o valor do C pelo novo C. Tá? Aqui faltou só um A, é A mais 2 raiz de 3. E daí, quando eu resolver isso aqui, se eu pegar e resolver a nossa Bhaskara, primeiro nós vamos ter que resolver o delta, né? Por quê? Porque antes de eu finalizar essa Bhaskara, eu vejo que diz aqui que essa equação admite duas raízes reais iguais, ou seja, para ser duas raízes reais iguais, o delta tem que ser igual a zero. Então, a gente não vai chegar a resolver essa equação aqui. Tá? Nós vamos resolver o quê? A parte do delta. Então, eu substituo o b ao quadrado, o a e o c pelos valores novos que eu encontrei. E daí, eu vou resolvendo, igual a zero. Vou ver que vou cair numa equação do segundo grau em função do a. Então, agora, se eu resolver essa equação do segundo grau, eu vou encontrar o valor do a. Eu vou encontrar o valor do primeiro termo. Então, como eu quero saber o valor do terceiro termo, que é o valor do c, eu pego esse valor do a e somo com 2 raiz de 3, que daí vai ser o valor do c. Resolvendo então essa Bhaskara, essa equação de segundo grau, nós vamos ver que vamos encontrar dois valores de a. Menos 2 mais raiz de 3, menos 2 menos raiz de 3 e mais 2 menos raiz de 3. Eu vou pegar esse valor aqui, o mais 2 menos raiz de 3, porque daí o a é positivo, é maior que zero. Se eu pegar o a', vai ser um valor menor que zero, não bate com o que pede a questão. Então, para eu saber o valor do c, basta eu pegar o valor de a e somar com 2 raiz de 3. Então, é o que eu vou fazer agora. O c é o valor do a mais 2 raiz de 3. Então, 2 raiz de 3 menos raiz de 3 vai dar 1 raiz de 3. Então, a resposta do c é 2 mais raiz de 3. E o ponto de intersecção da parábola com o eixo das ordenadas é 0, que é o ponto do x, mais 2 mais raiz de 3, que é o valor do y. Então, nesse ponto aqui é onde a parábola corta o eixo y. Agora vamos ver uma questão de PA misturada com PG. Então, diz ali que a sequência de 3 números, A, B e C, 4 números, A, B, C e D, forma uma PA, cuja soma desses 4 termos é 110. E a sequência dos números reais A, B, E e F formam nessa ordem uma progressão geométrica de razão 2. E está se pedindo para somar o valor de D com o valor do F. Então, o valor de D que está na PA e o DF que está na PG.
que nós podemos tirar aqui? Como na questão anterior, nós podemos escrever esse A, B, C e D de acordo com a definição da PA. Então, nós podemos escrever o A como o primeiro termo, o segundo termo como o A mais a razão, o terceiro termo como A mais 2 vezes a razão e o quarto termo como A mais 3 vezes a razão, de acordo com a definição de PA. Então, assim que a gente escreve. Então, no lugar do B, a gente troca por A mais R, no lugar do C por A mais 2R, no lugar de D por A mais 3R. E como diz que a soma desses 4 termos é 110, então eu posso escrever isso somando os termos e igualando a 110. Só que aqui eu posso juntar 1A, 2A, 3A, 4A, 4As e 5Rs, 6Rs. 1 mais 2 dá 3, mais 3 dá 6. E forma uma equaçãozinha. Essa equaçãozinha eu deixo ela guardadinha ali que depois eu ocupo ela. Agora eu vou utilizar a sequência A, B e F, que elas estão em forma de PG, e vou escrever de acordo com a definição da PG. A definição da PG diz que o primeiro termo é A, o segundo termo eu posso escrever como A vezes a razão, A vezes Q, o terceiro termo como A vezes Q ao quadrado, a razão ao quadrado, e o último termo, o quarto termo, como A vezes Q ao cubo. Então é isso que eu vou fazer. Então, de acordo com a definição de PG, eu substituo o B por A vezes Q, o E por A vezes Q ao quadrado e o F por A vezes Q ao cubo. No enunciado diz que a razão vale 2, então eu posso trocar o Q por 2 nos 3 termos. E aqui vai ficar 2, aqui 2 ao quadrado vai ficar 4, 2 ao cubo fica 8. Então, essa PG pode ser escrita dessa forma aqui. Então, aqui, vejam que o segundo termo da PA é o mesmo segundo termo da PG. Então, o segundo termo da PA é A mais R, e o segundo termo da PG é 2A. Então, eu posso escrever que A mais R é igual a 2A, porque eles são iguais. Ó. Aqui é B e aqui é B também, né? Então, dá para igualar essas duas coisas. A mais R é igual a 2A. E quando eu escrevo 2A igual a A mais R, eu posso passar esse A para cá diminuindo. 2A menos A vai ficar A. Ou seja, a razão e o valor do A são iguais. Então, se a razão e o A são iguais, então eu posso escrever que no lugar do A, eu posso colocar 4 razão, porque o A e a razão são iguais. Então, eu pego essa equaçãozinha novamente, escrevo ela, e no lugar do A eu vou trocar por R. E daí, eu sei que 4R mais 6R dá 10R, resolvendo essa equaçãozinha aqui, vou ver que o R vale 11. Consequentemente, o A também vale 11, porque o A e o R são iguais. Agora, eu pego o que está se pedindo aqui no problema. A soma de D mais F. Quem é D? D é A mais R, que o A vale 11 e o R vale 11. Então, eu substituo o A e o R por 11, somo isso aqui, vai dar 44. Então, o D vale 44. Quem é F? F é 8A. Então, eu faço 8 vezes o valor de A, que vale 11. 8 vezes 11, 88. D mais F, então, é somar 44 com 88, que vai dar os 132. Então, veja que é uma questãozinha que parece difícil, a gente não sabe qual caminho tomar, mas pela definição da PA e pela definição da PG, a gente vai montando um sisteminha, e a partir dos sistemas a gente vai isolando uma, substituindo outra, a gente vai achando caminhos para resolver. Mas usamos a definição da PA e usamos a definição da PG. E claro, tivemos que criar aqui uma estratégia de pegar os B's que eram iguais e igualar eles para ver que a razão era igual ao valor do A. E daí assim chegamos ao valor do D e D mais F. Poderíamos encontrar os outros valores, mas aqui o que interessa é D mais F.